CBN Perspectiva Empresarial. Descubra como melhorar a gestão da sua empresa com Rodrigo Vensky. Está aqui conosco o Rodrigo Vensky. A Vitória Testa foi um pouquinho pro lado aqui para o Rodrigo poder ver. Você poder ver o Rodrigo de frente aqui também na nossa coluna. Você que está nos acompanhando, estamos no YouTube, no Facebook, com imagens também, com a coluna CBN Perspectiva Empresarial. Tudo bem, Rodrigo? Animadão? Tudo jóia. Boa semana a todos aí. Bom dia, Manuel. Bom dia, Marquinha. Vitória. Uma boa semana para todo mundo aí. Muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre algo extremamente importante e que às vezes aparece pincelado nas empresas. Assim, essa semana vai ter, daqui 6 meses vai ter, daqui 1 ano vai ter, uma vez por ano, que é o feedback nas organizações, algo importantíssimo para produtividade, saúde mental, bem-estar e todo o desenvolvimento necessário, né, Rodrigo? Feedback é algo que é bastante negligenciado pelas empresas. A grande verdade é que as empresas muitas vezes acabam no dia a dia tocando as questões, esquecendo de que o feedback tem que fazer parte de uma cultura, efetivamente, Manuel, né? E a palavra cultura é aquilo que está arraigado, aquilo que você faz naturalmente, né? Eu já participei de empresas em que o feedback fazia parte de uma avaliação e que essa avaliação virava recurso, dinheiro para a pessoa, bônus, efetivamente, né? E aí, assim, se percebia que existia até uma mercantilização em relação ao feedback, que não é a mesma coisa. Então, uma avaliação para você, de desempenho, para o efeito de bônus, efeito financeiro, é totalmente diferente de uma cultura do feedback que está no dia a dia da empresa, aquilo que a empresa faz naturalmente, as pessoas estão acostumadas a fazer aquilo. Então, o que a gente defende é a cultura mesmo, que seja uma coisa profunda, uma coisa da liderança para os liderados, liderado para a liderança, enfim, uma coisa mais organizada. Que, na verdade, ele consiga evoluir ao longo de todo o ano, eventualmente, e se tiver alguma premiação nesse fato, consiga justamente dar resultados ao longo do ano e, no fim, ter uma premiação diferente, né? Então, não só com o foco no recurso, né? E ainda mais se os critérios de avaliação não forem só desempenho. Vamos dizer que você é gerente comercial, por exemplo, e aí a tua bonificação é relativa à venda, é até mais fácil. Porque aí você vendeu X, ganha Y, ok. Agora, quando a avaliação ela perpassa questões de comportamento, questões de relacionamento interpessoal, de outros resultados que não o financeiro, aquilo ser feito de uma forma constante, de modo que a pessoa sempre saiba onde deve melhorar, com certeza gera uma reciprocidade. A pessoa entende o que ela precisa melhorar e ela gera para a organização o melhor resultado porque ela está compreendendo. Não adianta só empurrar a goela abaixo. Tem que ser uma coisa que a pessoa racionalmente fala, não faz sentido esse feedback que eu estou recebendo hoje. Então isso só acontece quando isso está no dia a dia da organização, de uma forma estruturada, de uma forma pensada. E se a empresa está muito corrido o dia a dia dela, se o líder não parar para fazer isso, eventualmente semanalmente, mês a mês, ele vai acabar deixando passar e, como você falou, só vai fazer isso na avaliação do bônus, só vai fazer aquilo quando for demitir o funcionário, daí dá um feedback, mas não adianta nada dar um feedback na demissão, né? O feedback da demissão, na verdade, ele é até ruim, porque a pessoa sai sabendo que precisa melhorar e eventualmente vai melhorar para trabalhar em outra empresa, mas não na tua, né? Sem ter a chance de ter melhorado. Antes da gente entrar na parte do impacto, né, para o desempenho individual, a gente estava falando de empresas que não têm. Como que a gente pode criar uma cultura de feedback na empresa, para quem é gestor e está nos ouvindo, as melhores práticas, o que a gente pode indicar nesse sentido? Bom, acho que várias coisas o gestor pode fazer para melhorar internamente esse relacionamento interpessoal, porque feedback nada mais é do que melhorar o relacionamento interpessoal também. Lógico, vai ter resultados objetivos, técnicos também, mas a maior parte do feedback você vai perceber que ele tem relação a como a pessoa se comporta com o colega, como que a pessoa se comporta com a chefia dela. Então, a primeira coisa que eu posso dizer, Manuel, é assim, a pessoa tem que ser intencional no feedback que ela está dando. Não adianta ela dar um feedback no sentido de uma crítica. Eu não gostei da tua camisa, não gostei do teu brinco, não gostei... Se isso não fizer sentido, diferente de uma empresa que precisa do uniforme, não, você precisa trazer o uniforme. Você tem que dar situações que não são pessoais, são situações que efetivamente interfiram no dia a dia da organização e não de uma forma assim, vai parecer uma crítica pessoal, enfim. Então, esse é o primeiro passo. Entender que tecnicamente você está dando feedback para a pessoa melhorar dentro da organização, né? Que tenha um sentido, né? Que não seja algo que possa ser soado como preconceito também, né? Sim, com certeza. E em relação ao impacto que um feedback estruturado, contínuo, pode trazer no desempenho individual e também coletivo dos colaboradores? Individualmente, o feedback serve para a pessoa buscar uma melhoria. E assim, o profissional hoje está em determinada empresa, mas amanhã pode estar em outra. Então, se a pessoa entender que aquele feedback vai servir para ela enquanto pessoa, enquanto indivíduo, independentemente se ela está na empresa A ou B,
Isso pode melhorar, inclusive, relacionamento em casa, pode melhorar relacionamento com família, né? Porque muitas vezes o comportamento que a gente tem na empresa, a gente repercute dentro da nossa casa. E às vezes, por falta de feedback de alguém chegar para você dar um toque em relação àquilo, você eventualmente repete comportamentos equivocados. Então, o feedback, individualmente falando, melhora o comportamento daquele indivíduo que vai trazer um resultado melhor para a organização. E, coletivamente, ele mostra um pouco como cada um pensa. Então, o feedback também, Manuel, não deve ser só do chefe para o subordinado. Ele deve ser, e por isso você fala em cultura, ele deve ser também das pessoas entre si de mesmo nível, da pessoa, do liderado para o líder, né? Então, a partir do momento que as pessoas entendem que isso faz parte de uma melhoria contínua na empresa e não uma crítica pessoal, como eu falei agora há pouco, por isso que esse é o fundamento, elas começam a se regularem, se auto-entenderem e aí começam a enxergar, colocar o seu pé no sapato do outro para entender, opa, então o Rodrigo age daquela forma porque ele pensa dessa forma, então você consegue adaptar. Então, coletivamente, você adapta as condutas das pessoas umas com as outras, porque as pessoas não são iguais. Por isso, as pessoas não devem ser tratadas de modo igual sempre, elas devem ser tratadas cada um à sua maneira, cada um pensa de um jeito e eu, como colega, como líder, como subordinado, preciso agir com aquele colega de tal forma que ele me compreenda plenamente. E isso eu vou fazer como? A partir do momento que eu entender ele e esse feedback, essa conversa, porque o feedback nada mais é do que uma conversa estruturada. Então, você estrutura isso, né? Você faz de uma forma concatenada, eventualmente você pode fazer até perguntas para, né, ficar mais objetiva a conversa, mas é um olho no olho, é um entendimento e eventualmente eu estou dando um feedback para você, mas você fala, ó, eu ajo dessa forma por determinada maneira. E eu começo a entender que você está mais certo do que eu. Então, existe uma via sempre de mão dupla. Não é alguém impor a verdade a ninguém. Isso vai muito ao encontro da cultura e dos objetivos de uma gestão horizontal, né, nas empresas. A gestão horizontal é fundamental porque a partir do momento em que as pessoas, independentemente do nível, sabe para onde a empresa está caminhando, para onde aquela organização está indo, todo mundo vai ter aquele objetivo fim coletivamente. Porque se só o chefe sabe para onde está indo e começa a impor a vontade dele como chefe, efetivamente, usando essa palavra, as pessoas não aderem ao propósito. Não, todo mundo sabe para onde a gente está caminhando, todo mundo tem a mesma ideia, por isso eu olho para o colega que está do meu lado e falo, olha, nós precisamos ajustar isso aqui, ó, essa meta que a gente está comprometido junto, se você não agir junto comigo, nós, enquanto setor, não vamos atingi-la. Então, isso torna muito mais horizontal, muito mais uma perspectiva conjunta de como chegar em determinado resultado. Rodrigo, para a gente encerrar, é interessante mencionar também que o feedback não precisa necessariamente sempre ser um evento, né? Você pode ter pílulas de feedback, como dizem, na rotina, na conversa do dia a dia, que não é algo assim, vamos numa sala, vamos conversar e tudo mais, mas às vezes, muitas vezes no cafezinho, num bate-papo ali, você consegue ter algo um pouco mais informal para depois você ter algo mais também bem estruturado, né? Mas é importante esta relação, né? Acho que você falou muito bem. Acho que você tem esses dois momentos que são fundamentais. Ou seja, você ter uma estrutura de feedback com alguma periodicidade é fundamental para a organização não se desorganizar, para ela ter um procedimento e seguir aquele procedimento. Mas o que você está falando é exatamente o que eu falei no início da cultura. Ou seja, a partir do momento que as pessoas estão mais habituadas a fazer isso, se torna natural. Isso se torna arraigado, as pessoas não se ofendem, as pessoas, elas... Só que não é fácil, né? Eu acho que o grande ponto é não surge da noite para o dia. Se a tua empresa hoje tem dificuldade em relação a isso, você precisa dar um primeiro passo e precisa ir paulatinamente ganhando esse espaço. Não adianta você também pôr do dia para a noite. Agora todo mundo vai ser avaliado uma vez por semana e vira aquela guerra. Não. Eu acho que é por isso você falou do cafezinho, por isso você falou do momento mais informal, é estimular esses momentos de bater papo entre todos, de cima para baixo, de baixo para cima, horizontal, que vai tornar efetivamente uma cultura dentro da organização. Para que não achem que sempre quando tiver feedback vai ser guilhotina, né? Que eles têm muito essa sensação por parte dos profissionais. Rodrigo, obrigado por mais uma semana, contribuições para a gente melhorar a gestão das empresas até segunda que vem. Obrigado, Emanuel. Até semana que vem. Uma boa semana a todos.